Estamos aí estabelecendo, provavelmente nos próximos dias, um convênio com a Universidade Federal do Paraná, em que nós vamos aportar uma quantidade significativa de técnicos da área da biologia, da engenharia florestal, da engenharia civil, que vão nos dar um suporte para nos auxiliar nos processos de licenciamento aí dos empreendimentos de geração de energia. Então, rapidamente, eu queria passar a palavra para o Volney, para ele detalhar um pouco mais essas questões que eu coloco e acrescentar outras que eu não citei, mas dizer para vocês que nós estamos num esforço aqui muito grande de realmente viabilizar os empreendimentos. Nós temos mais de 200 pedidos aqui de empreendimentos de geração de energia, e nós estamos buscando zerar esse passivo aí o mais rápido possível. Volney, por favor, complemente. Boa tarde a todos, especial aí para o Coronel Venâncio e a Andréa também, né, Everton, que trabalhou conosco aqui e foi procuradora do IBAMA, né, e depois foi superintendente do IBAMA no Paraná, faz muito tempo que a gente não a vê. Saudades. Bem, nesse momento de trabalho home office aí que o Estado do Paraná implementou e vários estados implementaram, primeiramente foi definido o que seria feito, né? Cada funcionário fez seu plano de trabalho, né? E agora apresenta um relatório semanal das atividades que têm sido feitas em casa. Nesse momento não está sendo feito vistorias, está sendo feito aquele trabalho burocrático, aquele trabalho que a gente não faz no dia a dia porque não tem tempo. Então, não é ruim para nós, nesse momento, nós mergulhar nesses processos, né? Então, do dia 19 de março até 2 de abril, né, foram feitas aí 130 ações na parte burocrática aqui em processo de licenciamento ambiental. Pedido de licenciamento, Ministério Público, demanda com o IBAMA, Fundação Palmares, termo de referência, enfim. Cada funcionário tem semanalmente demonstrado esse trabalho, e tem rendido ótimos resultados, né? Os resultados são muito bons, que até nos leva aí a pensar no futuro, fazer alguma coisa diferente do que está sendo feito hoje. O Everton colocou muito bem, né? O Descomplica Rural, que é uma reanálise da resolução 009 de 2010, que é a resolução do licenciamento ambiental de atividades hidrelétricas de geração de energia. Amanhã tem uma reunião. Estão sendo consultados vários segmentos da sociedade, a FIEP, a ABRA-PCH, a COPEL, o próprio Estado, enfim. Amanhã tem reunião e a gente acredita aí que em torno de um mês, um mês e meio, vai ser proposta outra resolução para tratar dos empreendimentos aí de geração de energia elétrica, principalmente hidrelétrica. Bom, nesse período também foi feito aqui, nossa equipe, eu pedi para fazer uma avaliação aí de exatamente o que nós temos hoje pendente no Estado, né? O que nós temos hoje efetivamente pendente do Estado, e o que nós temos hoje, a demanda total de análise do Estado do Paraná hoje é 257 empreendimentos, principalmente licença prévia, né, que nós temos 182, e principalmente de PCH e CGH. Nós dividimos também por bacias, né? Um trabalho bem exaustivo, foi dividido todos por bacia hidrográfica, porque nós temos aqui no Paraná o problema das bacias, né, do Rio Tibagi, principalmente do Rio Tibagi, do Rio Piquiri, a bacia do Rio Tibagi que foi decretada aí como território indígena. Então, cada processo da bacia do Rio Tibagi é uma novela, é um terror. Aquela questão da OIT 169, a gente já conseguiu agora um parecer aí que veio do IBAMA, né? Que o Ministério Público do Paraná entende que todo o processo da bacia do Tibagi tem que ser analisado pelo IBAMA, e a gente conseguiu agora um parecer do IBAMA que nos está nos remetendo a esses processos da bacia do Tibagi para a continuidade aqui no Estado do Paraná. O difícil é que você tem que pedir empreendimento por empreendimento. Então, a gente está fazendo um pedido guarda-chuva, né,
para que esses 14 empreendimentos aí da Bacia do Tibagi, nesse momento, a gente possa dar continuidade. E aquela questão também da avaliação dos projetos acima de 300 megawatts, né, que todos, por lei, têm que ir para o IBAMA, e o IBAMA já acenou com a possibilidade de nós continuar licenciando esses projetos aí, que são projetos muito antigos aí de grandes hidrelétricas, que estão aí há 30, 40 anos, mas que pela lei você tem que passar para o IBAMA, e o IBAMA está nos repassando de volta. Bem, a questão dos empreendimentos, né, o que nós estamos fazendo hoje, principalmente, nós estamos fazendo esse mapeamento, já está feito o mapeamento. Vamos dar um exemplo aqui, quais os empreendimentos que estão mais tranquilos hoje? Aqueles que não apresentam nenhum problema para ser analisado. Nós temos hoje cerca de 50 processos que tem o IFAM, que tem a outorga d'água, que tem a análise, enfim. Tem todos os processos aí, os procedimentos absolutamente corretos e que a gente pode trabalhar neles de forma imediata. De forma imediata. Então, priorizar, claro, priorizar esses, primeiramente, aqueles mais simples e de menor impacto ambiental e que esteja com a documentação mais completa. Depois nós temos aí uma questão de mais de 200 processos que nós estamos analisando. É importante salientar que nós temos um concurso agendado aí para maio, que agora foi adiado, né? Com esse concurso, que entraria aí 131 pessoas, cada regional do estado do Paraná vai ter uma equipe técnica, né, que vai poder tratar de modo local desses empreendimentos. Evidentemente que a coordenação ficará em Curitiba, mas depois dessa equipe capacitada, esses projetos irão para os regionais, né, na fase da LI, irão para os regionais e isso vai tornar muito mais ágil o licenciamento. Então, em rápidas palavras aí, a gente está trabalhando muito forte na questão da OIT 169, né, no território indígena e trabalhando com o IBAMA aí para realmente o Estado continuar licenciando todas essas, principalmente as PCHs e CGHs aí, da Bacia do Tibagi. Temos muitas delas na fase da licença de instalação e voltando agora desse período aí, a gente acredita que a gente pode dar uma vazão bem grande aí a esses empreendimentos que estão hoje com a documentação toda correta. Seria isso por enquanto. Obrigada, Volney. Obrigada, Everton. Tem até uma pergunta aqui do Gustavo com relação ao programa Descomplica, porque foram feitas lá as revisões ali por eles, e a dúvida é de por onde vai ser entregue essas revisões, né? As inserções feitas pelas associações. A gente, pela Abra PCH, também está trabalhando na revisão para mandar para vocês, provavelmente até para a reunião de quarta-feira, isso aí já vai estar meio que encaminhado. Mas eu queria, de novo, agradecer a participação de vocês. Eu acho que muitos dos pontos que eu acho que de geração de dúvida, especialmente pelos empreendimentos que estão localizados na bacia do Rio Tibagi, o pessoal tinha uma certa preocupação, né, porque eles estavam parados. Tendo esse parecer do IBAMA, já tem um encaminhamento entre vocês. E esse possível termo de delegação que vai sair entre IBAMA e AAT, né, com relação ao licenciamento de empreendimentos acima de 300 megawatts. Eu queria agora convidar, então, o Germano Vieira agora para conversar um pouco com a gente sobre como estão as questões em Minas Gerais. Inclusive, até o Gustavo já deixou até uma pergunta para vocês com relação a essa exigência, né, da anuência das certidões de uso e ocupação do solo, se o Estado de Minas também está tendo essa exigência na parte do licenciamento de vocês. Germano, muito obrigada pela participação, seja bem-vindo. Não sei, será que ele caiu? Estava aqui agora há pouco. Estou aqui. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tudo bem? Queria cumprimentar todos que estão aqui na sala. É uma satisfação, agradeço o convite. Eu quero cumprimentar em especial o aniversariante, que é o meu colega de diretoria da ABEMA, o Coronel Venâncio, e os demais colegas da ABEMA que estão aqui presentes, o Everton, o Volney e a Andréia. Cumprimento todos os advogados, empreendedores, e dizer para vocês o seguinte: eu vou ouvir atentamente o que o Paulo disse, o que o Pedro comentou, e o que o Paraná já colocou, e eu vou fazer então uma digressão partindo do caso concreto do Corona,
até se chegar ao aspecto geral, porque nós atendemos um pouquinho da preocupação que o Paulo disse, e depois sobre o que eu vejo de dificuldades específicas relacionadas a um licenciamento de IPCHs. Pode ser? Então, vamos lá. Aqui em Minas Gerais, tão logo começaram os primeiros casos, né, de Covid-19, nós elaboramos um plano de contingência. Esse plano de contingência tinha 4 fases de alerta. Nós considerávamos para isso as orientações das autoridades de saúde, e tão logo a gente chegasse no contágio comunitário, né, o plano de contingência já era um plano mais rigoroso. Muito bem, nós estamos nesse estágio e, a partir daí, as viagens ficaram impossibilitadas, né, entre os municípios regionais, até que a gente tivesse um cenário mais claro da saúde. Mas não por isso nós paramos o trabalho, nós estamos em regime de teletrabalho, os servidores estão se dedicando. Nós temos aqui no estado de Minas Gerais um plano de eficiência ambiental que estabelece um regime de metas e produtividade para o servidor na área de regularização ambiental, fiscalização, área meio, enfim. Isso traz para ele, né, além do trabalho que tem em si, também sobre o aspecto da produtividade, um retorno, né, vamos dizer, um prêmio pelo seu trabalho. Isso tem ajudado bastante. Nós começamos aí no teletrabalho a adiantar toda a fase de gabinete, de análise de estudos, para que a gente não deixe nenhum processo ficar parado. E nós já tínhamos outros tantos que já estavam a ponto de concluir, que nós estamos mandando agora, inclusive aqueles que são de competência do Conselho decidir, para reuniões de abril, que serão realizadas no Conselho de Meio Ambiente pela primeira vez na história de forma remota. Mas existiam alguns casos que já estavam também na reta final e que dependiam de vistoria. Também, de uma forma inovadora, nós estamos investindo em orientações técnicas para que as vistorias sejam feitas em cooperação com as próprias consultorias ambientais, através de filmagens, de utilização de drone, de fotografias, orientadas em campo pelos próprios servidores públicos, e isso ajuda com que a própria tecnologia alavanque a conclusão de processos sem a necessidade, eventualmente, de estarmos presentes em pessoa em campo, né? Isso está sendo bastante exitoso e cases para o futuro, né? Da gente também ganhar tempo com essas vistorias. Em Minas Gerais também, nós suspendemos os prazos processuais, isso é previsto no decreto do governador, e para cada ação do plano de contingência que está disponível no site meioambiente.mg.gov.br, está disponível cada ato concreto que foi feito em virtude da suspensão de prazos. E aí nós estamos falando de todos os prazos relacionados ao licenciamento, que nós vimos que não seria enfrentar esse problema apenas uma atitude unilateral, né, de dentro para fora, mas também as dificuldades que as consultorias estavam tendo no cumprimento de suas medidas. Então, suspendemos todos os prazos e, à medida que nós, né, retomemos a economia, retomemos essa situação, não vai haver nenhuma autuação para aquilo que deixou de ser cumprido em razão dessa suspensão dos prazos. Agora, é importante que, se o trabalho da consultoria ambiental do empreendimento específico é concluído, não deixe de entregar, porque não há nenhuma suspensão na entrega do trabalho. Uma vez entregue, a gente começa a fazer a análise. Saindo desse caso concreto Covid para uma forma geral, né, as dificuldades relacionadas ao licenciamento. Vocês bem sabem que não é fácil licenciar no país, um país ainda extremamente burocrático, cartorial, que entende ainda que o licenciamento é uma garantia para todas as demais políticas públicas que não conseguem ser resolvidas em outros patamares. Então, a sociedade ainda acha que o licenciamento ambiental aqui ela evita e assegura não haver poluição, degradação e desastres. É uma licença que aprova projetos de engenharia, uma licença que resolve problemas de indígenas, quilombolas, patrimônio histórico, cultural, problemas de segurança, de saúde, de regularização fundiária, de educação, enfim.
é como se fosse a última palavra do poder público sobre tudo. E é por isso que o licenciamento ambiental não funciona na sua plenitude. Por quê? Porque há um erro de origem. O que nós temos que voltar a enxergar o licenciamento, sobretudo nessa época que se discute a nova lei do licenciamento, é para que ele serve. Ele serve para avaliar impactos ambientais. Por isso que aqui a gente fez uma reforma há 2 anos atrás, em que criamos novas modalidades de licenciamento. Para quê? Para que cada empreendimento ou atividade tivesse uma modalidade de licenciamento mais adequada, em vista dos seus impactos potenciais. E isso também se reflete na exigência dos estudos. Então, muitos dos aspectos que estão sendo discutidos na lei geral, nós temos implementados aqui, como licença com cadastro, com relatório simplificado, com RCA, PCA e também com estudo de impacto ambiental, quando for o caso. Mas a gente não pode se esquecer, e os meus colegas da ABEMA sabem bem, que nós gerenciamos órgãos públicos com características privadas, mas com amarras públicas. Então, no meu caso, se eu fosse uma empresa, eu seria uma grande empresa, tenho 1.800 colaboradores, eu tenho um orçamento de 600 milhões ano, eu tenho diversos imóveis para gerir, eu tenho que gerir também RH, ou seja, eu tenho que atuar do ponto de vista administrativo, seja humano, seja de logística, seja de patrimônio, como um privado. Porém, com as amarras públicas. Não posso contratar se não for concurso, não posso mandar embora se não for um processo punitivo grave, não posso contratar se não for mediante licitação, não posso vender se não for mediante leilão. E todas essas amarras aí nos fazem, às vezes, mais lentos do que, eventualmente, a iniciativa privada pudesse gostar ou pretender. Então, nós buscamos tentar nos adaptar a esse tipo de amarra, né? Reconhecendo que elas existem, isso é um problema global brasileiro, mas tentando nos adaptar. Por exemplo, começamos em massa programas de capacitação com servidores, tentando orientar os servidores, colocá-los lotados nos lugares que se sintam mais à vontade por TC, porque existem profissionais que são predispostos a fiscalizar e existem outros que não. Mesma coisa licenciar. Tem profissional que não quer licenciar, né? E tem profissional que gosta da etapa de licenciamento. Então, fizemos uma visão ampla disso e mudamos todas as normativas. Isso trouxe para a nossa realidade agora, isso começou em 2018, mas nos trouxe já 2 anos de experiência. Nós tínhamos a produtividade do servidor de 2014 a 2016, em Minas Gerais, era de 59 processos mês. Hoje, no levantamento de 18 e 19, a produtividade subiu de 59 processos mês para 444 processos mês. E se eu for contar só mais recentemente, de 19 para cá, a produtividade é de 586 processos mês. Isso se diz respeito a apenas um trabalho de orientação técnica? Não. Há o trabalho normativo também que foi feito. Agora, há um trabalho importante que é o do planejamento, né? Nós criamos em Minas Gerais uma infraestrutura chamada Infraestrutura de Dados Espaciais, a IDE, que é simplesmente colocar numa plataforma geoespacial o maior número de informações possíveis que já são conhecidas ou pelo órgão ambiental ou que são conhecidas por outros órgãos públicos. Para quê? Para que os próprios empreendedores possam, antes de escolher a sua localização, escolhê-la sabendo das potencialidades ou não ambientais, logísticas, de patrimônio, de populações protegidas, etc., naquela região. Para quê? A imagem que eu tenho, que eu sempre falo com o leigo, é o seguinte: parece que a gente está num jogo de futebol e a gente não conhece as regras, né? Nem a regra do impedimento, nem a regra da suspeição. Então, com esse conhecimento, ficou mais fácil se planejar a localização dos empreendimentos. E o grande passo, como o Paulo falou aqui, né, que ele ainda sente essa dificuldade para as PCHs.
eu acho que falta ainda um estudo amplo, e aí nós, inclusive, já colocamos a ABEMA à disposição do Ministério de Minas e Energia e da própria ANEEL, para que o próprio inventário comece a refletir um pouco daquilo que nós já conhecemos no aspecto territorial, para que nenhuma autorização seja acontecida ou outorga seja feita prévia sem mínimo conhecimento dos aspectos ambientais que são de conhecimento do Estado e que são enfrentadas apenas no aspecto do licenciamento. Talvez, ao longo dos anos, a implantação da avaliação ambiental estratégica, também como previsto na nova Lei Geral de Licenciamento, possa ser uma saída, Paulo, porque eu vejo ainda que existe uma não densificação numa política energética do nosso país. E não havendo essa densificação, a gente não consegue nem fazer as variáveis ambientais dessa política. E se a gente conseguisse, na minha expectativa, a gente diminuiria e mitigaria muitas das discussões que hoje ocorrem no âmbito do licenciamento ambiental. Essa plataforma, para vocês terem ideia, nós temos 800 acessos diários do mundo inteiro, e que envolvem China, África do Sul, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Minas Gerais é um estado eminentemente minerador, mas nós temos essas potencialidades hídricas e de agricultura. Então, grandes fundos de investimento começam a conhecer o território de Minas sem sequer estar aqui. Então, isso diminui e muito as dificuldades no licenciamento, porque você planejou bem nessa etapa a priori. E, para encerrar, no que diz respeito ao licenciamento específico de PSHs, eu acho que existem 4 pontos principais, fatores de travar ou não um processo. O primeiro deles é as questões fundiárias. Nós vemos que isso traz um problema, sobretudo na área de inundação. Recentemente tivemos uma decisão judicial aqui favorável ao aspecto que nós não podemos jogar também no colo do empreendedor também essas questões fundiárias. Eu acho que tem se aberto alguns precedentes interessantes, mas vejo que isso é um gargalo que acontece, não intransponível, mas os estudos de ictiofauna, sobretudo aqui em Minas Gerais, que nós temos avaliação ambiental integrada por bacia hidrográfica, eu vejo que aí, de nossa parte, nós precisamos de ter termos de referências mais específicos. Isso a gente tem enfrentado agora com mais recentemente, o que para nós era uma dificuldade anterior sobre os aspectos da espeleologia. Nós fizemos as instruções para os servidores e agora nós chegamos aos estudos da ictiofauna, né? Estamos trabalhando em orientações mais objetivas e mais específicas para tentar centrar o analista ambiental no que diz respeito às exigências que faz no processo de licenciamento. A questão dos atingidos, né? O plano de assistência social também, vez ou outra, trazem problemas no processo de licenciamento. E o quarto aspecto que eu colocaria são aspectos relacionados à supressão de vegetação, sobretudo os estados que estão dentro, os 17 estados que estão dentro do mapa de aplicação do IBGE para o regime jurídico da Mata Atlântica. Há dificuldades de toda ordem, de estágios sucessionais, de interpretações às vezes equivocadas, um mapa que não corresponde mais à realidade, estados como Santa Catarina, Paraná, em sua grande maioria coberto por esse mapa de aplicação, e ainda com algumas colocações na lei que trazem uma certa subjetividade na hora de aplicação, sobretudo no que diz respeito à fauna e aos estágios sucessionais. Bom, em suma é isso que eu queria colocar. O Gustavo perguntou aqui se a gente... Certidão municipal. Certidão, isso mesmo. Existe essa lei de liberdade econômica, eu queria saber se estão... Isso. Aqui em Minas Gerais, a gente continua exigindo alguns falam certidão de uso e ocupação do solo, outros anuência municipal, né? Enfim, antes nós precisávamos disso para formalizar o processo. Hoje nós fazemos todo o licenciamento, mas nós exigimos essa anuência municipal antes de se decidir,
uma vez que, na tentativa de não ser assim, Gustavo, nós temeríamos uma judicialização em massa dessas questões pelas prerrogativas legais que os municípios têm, né? Se o município não coloca para a gente que não há ele, que é o responsável constitucional pelo uso e ocupação do solo, para dizer que sim ou para nos dizer que não, né? Então, ele é o competente para dizer. Nós estaríamos trazendo para o órgão estadual uma avaliação sobre as nossas questões, o nosso processo frente a uma legislação municipal. E talvez, na nossa realidade em especial, que nós temos 853 municípios, é até difícil saber qual lei do município está em vigor. Muitas delas não são nem catalogadas, muitas delas não estão nem disponíveis para consulta no site das câmaras de vereadores ou das prefeituras municipais. Enfim, é uma dificuldade imensa. Então, nós temos ainda exigido essa declaração municipal para, primeiro, não termos nenhum questionamento frente a usurpar as competências do município para dizer o que impacta e não impacta no seu solo. Será que não seria o caso da gente fazer uma consulta à Procuradoria-Geral da União para ver se ela se posiciona nesse sentido, para a gente estabelecer uma linha de ação em todo o Brasil para também atender essa lei de liberdade econômica, que é um processo muito burocrático, essa questão de prefeitura a prefeitura, a gente pedir essas certidões, sabe? Viu, Gustavo? Eu só vou orientar para que a gente feche a rodada, viu, Gleice? Sim, sim. A gente fecha a rodada e esse assunto que o Gustavo está colocando, daí todos podem comentar também no final, na rodada final, pode ser? Tá bom? Senão a gente abre espaço para todos os nossos convidados, inicialmente só, tá? Isso, e vamos manter as perguntas pelo chat, gente, até para a gente não... como a gente tem pouco tempo para cada um falar, então a gente concentrando pelo chat, assim que forem feitas as leituras no final, eles podem fazer as considerações, tá? Germano, muito obrigada por todas as tuas colocações, acho que elas foram extremamente pertinentes, aclararam várias dúvidas que tinham com relação ao licenciamento ambiental no Estado, até o evento do pessoal ali do bate-papo do pessoal do direito ambiental, um dos pontos que foram levantados com relação a Minas foi esse aumento da produtividade quando veio o processo eletrônico, né, de licenciamento, que vocês, aquela análise de 51 dias passou para 9 dias e meio. Então, você vê que cada dia que passa, a questão dos processos eletrônicos tem se tornado efetivamente uma ferramenta extremamente produtiva nos órgãos ambientais. Até ontem você pontuou a questão de fazer as vistorias via drones. Muitos dos questionamentos vieram com relação também a como vai ser as audiências públicas, as consultas públicas agora nesse momento. Até o IBAMA está estudando uma possibilidade de fazer essas consultas públicas através de plataformas como o Zoom e eventualmente deixar gravado para não perder, né, a publicidade e a participação popular, porque a gente sabe que tem esse envolvimento numa comunidade mais local que não tem uso dessa ferramenta, e até outros órgãos, né? Tem que se criar alternativas para o atual momento que a gente anda vivendo. Mas, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Eu vou passar já a palavra, então, para o Coronel Venâncio. Eu vou publicar também aqui no nosso chat 2 matérias que nós publicamos em jornais sobre a questão da retomada da economia e licenciamento, porque ela fecha um pouco esse assunto face à brevidade que nós tivemos que ser. Tá ótimo, muito obrigada, viu? Coronel Venâncio, a palavra é toda sua. Parabéns pelo aniversário. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar junto hoje num dia tão especial. Não pelo aniversário, mas um dia tão especial pela iniciativa de fazer um chat, uma videoconferência e reunir tantas cabeças importantes, tantas pessoas pensando nas atividades e que essa ideia de aliar meio ambiente, sociedade e economia, ela só tem a ganhar. E estamos aí com pessoas do Brasil inteiro e talvez alguns até do exterior, não conseguimos ver por aqui,
mas eu gostaria de inicialmente agradecer a Gleice por ter feito contato, por ter lembrado do Estado de Santa Catarina para nós também participarmos desse momento importante. O Pedro Dias e o Paulo, né, que falaram um pouquinho antes, e vou tentar na minha fala, inclusive, responder algumas das perguntas que o Paulo colocou, lá no início, mesmo antes de começar a nossa reunião. Germano, nosso presidente da BEMA, Everton, o Volney, José Volney, o Leon está aí, o Leon está em algum lugar da sala. Tá? Rio Grande do Norte está presente aí na nossa videoconferência também. Andréia e todos os demais participantes que se fazem presentes. A ideia inicial é apresentar como nós estamos trabalhando a partir do dia 18 de março, foi o que aconteceu, e mostrar e explicar como nós estamos fazendo para que o Instituto não pare. Na verdade, o Instituto não parou em momento nenhum, estamos fazendo trabalho remoto, a fiscalização ela ainda permanece ativa, então, em caso de necessidade, existe sim o deslocamento de equipes que estão de plantão e até para que possamos fazer as verificações. Gostaria também, aproveitar a oportunidade de agradecer ao Capelari, que nos ouve aqui, é o nosso técnico que trabalha com PCHs, o Fábio, que é o nosso diretor de Engenharia Ambiental, que também está nos acompanhando, e caso tenhamos algumas outras dúvidas, vão estar à disposição também para responder. Gostaria de já fazer uma sugestão, até pelo prazo e o tempo que temos, muitas das perguntas que vão colocar no chat, que seja repassada e que nós possamos respondê-las todas, mas se não houver possibilidade aqui, mas que tenhamos condição de analisar e cada um fazer as suas considerações e apresentar para o grupo que organizou o chat e que seja disponibilizado aos demais integrantes. Bom, desde que começamos no dia 18, nós adotamos uma série de medidas. Uma, e a primeira delas, é a adoção do chat online, né? E até agora nós já recebemos e já fizemos mais de 200 atendimentos, então ele está à disposição, inclusive para o setor, é só acessar o site do Instituto e está à disposição o chat, e as respostas são todas realizadas. Do sistema de protocolo, nós ampliamos a possibilidade de e-mail para os ofícios, e já recebemos desde o dia 18 mais de 2.000 documentos protocolados por e-mail, e fazem parte depois do processo. Instituímos algumas portarias que estão à disposição lá também, a 68, 73 e 75, que elas fizeram o quê? A autorização para o trabalho remoto, o home office, que está acontecendo normalmente, a restrição de vistorias. Então, as vistorias hoje são remotas, são analisadas por satélite, são analisadas por outros meios, fotos, e estamos fazendo as vistorias mais de modo remoto. Houve a suspensão de todos os prazos administrativos do licenciamento, a suspensão de todos os prazos administrativos infracionais, a suspensão dos monitoramentos mediante requerimento da parte, até porque existe aqui em Santa Catarina foi adotado o isolamento social, então existe essa possibilidade. Bom, específico, nós criamos e fizemos um contato com os setores produtivos, e foi uma surpresa. Nós elaboramos uma proposta de decreto que foi encaminhado ao governo para que nós tenhamos condição de manter as atividades, e criamos um site, aliás, um endereço de pesquisa dentro do próprio site do Instituto, e colhendo sugestões para o enfrentamento do Covid e a retomada econômica com sustentabilidade. Então, em um dia só, nós tivemos para mais de 80 sugestões de diversas setores da economia, incluindo aí a PESC, a PRASC e a
inclusive as nossas consultorias em PCH e CGHs, inclusive tiramos dali muito material para conversar e criamos aí a possibilidade de algumas portarias, que na sequência eu vou passar também, e fizemos a proposição desse ato normativo para dar celeridade processual e mecanismos de cumprir a celeridade processual e também procedimentos para que nós tenhamos condição de fazer funcionar de uma maneira bem tranquila. O índice de conclusão nesse mês que nós conseguimos verificar de processos formalizados específicos foram 275 e concluído 341. Então, o índice de conclusão hoje do Instituto, esse trabalho remoto, está em 124%. E a nossa intenção é que pudéssemos, então, fazer uma retomada e, inclusive, analisando de atividade por atividade. Específico que nós temos para tratando da questão das nossas PCHs e CGHs, eu gostaria só de, não é falar daquilo que vocês já sabem, mas lembrar que desde 2008 vem tendo uma dificuldade muito grande com a paralelização de licenciamentos por recomendação do Ministério Público ou então por decisão judicial. Então, que veio de 2008, foi a edição da lei estadual que instituiu a avaliação integrada de bacia. A partir daí, houve nova paralisação do licenciamento em 2014, houve nova lei estadual e foi encaminhando. Nós fazemos essas notificações para as avaliações integradas de bacias hidrográficas e, em maio de 2018, nova decisão judicial no âmbito do Estado de Santa Catarina anulou a alteração da lei, então voltamos à estaca zero. Em 2019, logo em fevereiro, por decisão interna, nós decidimos considerar 200 hectares para a área alagada e 100 hectares para supressão de estágio avançado para a exigência da avaliação integrada de bacia hidrográfica, aí contando o somatório do rio. E no ano passado, apesar de todas as dificuldades, nós tivemos um índice de conclusão de 55% desses pedidos que foram formalizados. No ano passado também, aproveitando, nós fizemos um acordo com a ANEEL para avaliação ambiental estratégica e estamos trabalhando nesse plano e queremos acreditar que é um bom caminho para que possamos caminhar e fazer acontecer no estado de Santa Catarina e para o próprio setor. Para ter uma ideia específica do setor, nós estamos trabalhando, e a equipe técnica, Capelari faz parte também, fizeram a proposição de dispensa no âmbito dos processos de licenciamento ambiental de autorização, tratando específico de PCHs e CGHs, que estamos agora em fase final de estudo, para a realização de comissionamento e outros testes de pré-operação, desde que acompanhado por responsável técnico, e preenchimento de reservatório mediante apresentação de relatório aerofotogramétrico prévio, e a supressão de vegetação, aí garantindo aí a manutenção de vazão ecológica durante o enchimento. E também decidimos priorizar as análises de empreendimentos de produção de energia elétrica que, com a venda já realizada e comprovada junto à ANEEL, e aí que temos aí aquelas situações de vários pedidos que têm 30 anos ali e vamos priorizar todos esses momentos e todos esses pedidos para que tenhamos condição de fazer o setor não parar de fazer acontecer e de trabalharmos juntos para termos aí condição de fazer Santa Catarina não ter problema em relação ao setor. Gostaria de reforçar que nós temos lá o nosso chat que funciona, tá lá dentro do nosso endereço eletrônico lá da página do Instituto do Meio Ambiente. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, nós estamos sempre respondendo, estamos fazendo as respostas e além das respostas nós estamos trabalhando com aquela base para construir as nossas portarias e também de consulta pública
de pesquisa, para que nós possamos apresentar aí algumas sugestões de decreto e algumas sugestões de alteração, não só para a atividade específica de geração de energia, mas também para todas as outras atividades. Basicamente, numa primeira rodada, acredito que seria isso. Nós assim como o Germano havia falado, entendemos todas as dificuldades e acreditamos também que existe um erro metodológico, vamos chamar assim, de pensar em que o licenciamento ambiental é que vai resolver todos os problemas, quando não é. Enquanto cidadão brasileiro, acredito que nós precisamos que os órgãos ambientais, juntamente com o legislativo, juntamente com o judiciário, o executivo, tenham condição de pensar na ferramenta. E que essa ferramenta, ela é um instrumento, que sozinha ela não tem essa força toda que nós somos compelidos a acreditar que ela tem. Precisamos sim do apoio de todos e acreditamos, né, que juntos aí nós podemos fazer a diferença no momento tão difícil. O Instituto, ele é pequeno, nós temos hoje em torno de 330 servidores e trabalhamos dentro das dificuldades de todo órgão público, mas, como disse o Germano, com aquela necessidade de ser um órgão com características privadas, mas sem poder contratar e sem poder fazer grandes transformações. Mas temos aí a certeza que temos aí boas ferramentas. Eu sempre digo e acredito que o que os órgãos ambientais têm de mais importante o seu capital humano, né, que tem aí experiência e tem condição de fazer essa diferença. Mas eu vou aguardar os outros pronunciamentos e aí temos aí condição de continuar depois esse bate-papo. Então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por estarmos participando nesse momento, né, e estamos à disposição. Gleice, tem que abrir seu microfone. Está com o microfone fechado. Opa, desculpa, gente. Não, eu queria agradecer ao Coronel pela participação e pela exposição aqui pela própria SH. Um dos grandes números de associados que a gente tem é de Santa Catarina, então todas as tuas ponderações com relação à atuação do órgão nesse exato momento, especialmente por conta da pandemia, foram muito esclarecedoras. Eu, por conta do tempo, eu vou passar direto a palavra para a doutora Andréa Vulcanes, que é secretária de Estado lá do Estado de Goiás, para ela fazer a exposição dela também com relação ao assunto. Doutora, fique à vontade, seja bem-vinda. Muito boa noite a todos, eu quero parabenizar aí pelo evento, quero agradecer ao Pedro Dias pelo convite, a gente aceitou com muita alegria. Principalmente pelo fato de estarmos aqui reunidos discutindo um assunto tão relevante e também por encontrar os nossos amigos aqui de tanto tempo, né? O Everton, o Volney do Paraná, também Volney, sinto, né, tantos anos que eu já estou fora do Paraná, mas nós tivemos a oportunidade de trabalhar em várias atividades juntos, com o Pedro ainda à época, quando estava no IAP, e com muita saudade também que eu me recordo de todo aquele trabalho. Lá já tem mais de 12, 13 anos que eu saí do Paraná. E agora aqui à frente de Goiás, Germano, Coronel Venâncio, parabéns, feliz aniversário. E todos os demais aqui, o Paulo, presidente da associação, todos os demais, é de fato um prazer e uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Foi bom eu falar por último, né, depois de ouvir os meus colegas, porque a gente observa que todo mundo já avançou muito ao longo dos últimos anos nos órgãos ambientais e nós chegamos aqui o ano passado em Goiás com uma estrutura muito precária, muito deficitária em todas as áreas, né, e especialmente o licenciamento ambiental, que é o nosso ainda grande gargalo e o qual a gente veio trabalhando firme e duramente para colocar a Secretaria de Meio Ambiente em Goiás minimamente próximo do que vocês já conseguiram realizar. Eu ouço o Germano falando, meu sonho de consumo é chegar lá onde o Germano já está, onde o Venâncio está, onde o Everton está, e nós estamos
fazendo isso, né? E nós iniciamos tudo ao mesmo tempo. Então, vocês imaginarem que realmente Goiás era uma das estruturas administrativas ambientais, eu não tenho dúvida de dizer mais ou menos que menos se avançou, né, nos últimos anos. Então, o desafio nosso, ele vai, além de colocar todos esses desafios que os colegas colocaram, também de estruturar minimamente o órgão ambiental para dar execução às suas ações, né? Aqui nós temos em torno de 500 servidores e colaboradores, porém só 120 na área finalística. Nós temos muita gente de área MEI, muita gente que não atua nos processos finalísticos, isso nos implica aí, é um estado grande, né? Goiás não é um estado tão pequeno, talvez aí, comparando aí com o território do Paraná, qualquer coisa assim, menor, muito menor que Minas Gerais, mas ainda temos aí um território grande com vários desafios, né? Muito bem, com relação ao tema, então, que ele nos traz aqui hoje, que é o licenciamento, viemos trabalhando aí fortemente o ano passado, em dezembro a gente publicou uma lei de licenciamento ambiental aqui em Goiás, prevendo várias ferramentas e instrumentos novos. Nós não tínhamos, então a nossa lei aqui era de 78 e se seguia, então, imagina, a lei de 78 era antes das resoluções do CONAMA, então se seguia um processo administrativo muito arcaico mesmo, né? E foram ao longo dos anos aí se trabalhando com resoluções, um pouco trabalhava com resolução estadual, um pouco por causa do CONAMA, isso virou uma colcha de retalho que a gente teve que vencer e ainda está nesse processo. A par disso, com a edição da lei, né, em dezembro, a gente vem nesse momento trabalhando com o decreto de regulamentação e especialmente com o sistema. E eu quero que colar na fala do Germano, quando o Germano diz assim, o licenciamento ambiental tem que cuidar de impacto ambiental. E eu concordo 100% com o que o Germano fala, especialmente porque o que a gente vê muito aqui é o licenciamento ambiental trabalhando no processo. Então, eu peço o estudo, eu peço o alvará, eu peço a certidão de uso do solo, eu peço um monte de documento que vira a quase nada em termos de avaliação e condução de mitigação de impacto ambiental. Então, por que você está... Eu canso de chamar as minhas equipes aqui e perguntar, mas por que você está pedindo isso? Fica todo mundo assim, então... porque sempre foi pedido, porque está numa norma, porque está em algum lugar, mas o porquê e como é que se dá tratamento ao impacto ambiental, pouco disso a gente vê sendo coordenado aqui nos nossos processos, isso é uma realidade flagrante. Por que você pediu esse diagnóstico? Porque diagnóstico tem que pedir, né? Mas para quê? O que vai fazer com aquilo? Por que pediu monitoramento naquelas condições? Por que não pediu? Então, diante disso... o nosso sistema, ele está trabalhando com 3 módulos, né? Um módulo que é um módulo de entrada dos processos, e aí toda a parte de georreferenciamento, tal qual o Germano já tem lá em Minas. Nós também temos aqui, já está pronto, ele falta só entrar no ar, um módulo todo de avaliação de geoinformação, então todas as condições de unidade de conservação, território indígena, quilombola, APP, reserva legal, toda a geoinformação necessária para avaliação já está constituído, né, no sistema, que vai entrar em operação assim que todos os módulos estiverem cadastrados. O segundo módulo é um módulo de análise, e esse módulo eu acho que é o nosso grande avanço aqui em Goiás. Nós estamos trabalhando diretamente com a matriz de impacto de todos os empreendimentos. Então, nós vamos desenvolver uma matriz de impacto para todas as tipologias e dar tratamento por impacto ambiental, e não mais na regra constituída aí de apresenta estudo, faz análise em cima do estudo, pede complementação e chega na conclusão. Nós vamos inverter, nós vamos trabalhar a partir da matriz de impacto. Então, cada impacto ambiental, ele vai ser dado um tratamento. Então, para aqueles impactos, nós presumimos a ocorrência de todos os impactos. Então, quando o empreendedor disser que não provoca um determinado impacto, ele tem que trazer o documento que demonstre que ele não provoca. No mais, ele já sai com o tratamento dado para aquele impacto. Mais do que estabelecer um programa, ele já vem com a condição. Então, se o seu problema se o seu impacto é interromper rota migratória de ictiofauna, então, para esse impacto, você deve fazer isso, isso e aquilo. Então, já sai diretamente com a ação que está determinada para aquele dado impacto. Então, nós estamos construindo isso tudo, isso é bastante complexo, porque antecipa-se absolutamente tudo hoje, a partir dessa nova modalidade que a gente está desenvolvendo aqui. Isso é
que vocês, todas as tipologias passarão por isso, né? Estão passando, a gente já começou a elaborar essas matrizes com as obrigações todas pré-determinadas. Então, antes do empreendedor chegar, ele já vai ter um simulador do sistema, ele já vai saber exatamente todas as condicionantes que ele tem para atender, todos os eventuais estudos ou eventuais documentos que tem que ser trazidos, e aí quando ele chegar, ele basicamente, o sistema já vai atribuir para ele o download dos documentos, e o nosso analista só vai verificar se aquilo que foi trazido corresponde com aquilo que foi solicitado e liberar a licença. Então, é bastante avançado o que a gente está propondo aqui, bastante complexo, né? Então, tem um tempinho aí de maturação desse processo todo. Nós acreditamos que ainda vamos gastar aí o ano de 2020 inteiro para deixar isso preparado. Muito bem. Com relação então, à questão aí do coronavírus, especialmente, nós vínhamos trabalhando, né, com toda eu chamo aqui de reorientação do licenciamento, aqui não é nenhuma questão de aperfeiçoamento, aqui precisou-se destruir tudo que tinha e começar de novo, né? Muito bem, a partir dessa estrutura, então, nós não suspendemos as nossas atividades, nós estamos trabalhando 100% online, não suspendemos prazos, estamos recebendo todos os protocolos, documentos, todos eletrônicos. Estabelecemos aí com os nossos servidores, o que não tinha um sistema de metas. A gente já tinha um sistema de metas, mas ele era ainda muito só com os analistas ambientais e era muito manual ainda, né? Em planilha de Excel, enfim. Então, em tempo recorde, aí a nossa TI elaborou um sistema de controle, então nós estamos fazendo controle de produtividade já por sistema, com lançamento diário, online, então as nossas equipes estão controladas aí com esse sistema, então a gente... Opa! As nossas... os nossos controles aí sobre produto. Opa, que o vento aqui está grande, está chovendo. Só um pouquinho. Bom, os nossos, me perdoem aí, os nossos Andréia, eu controles... gostei do nome da secretaria, viu, Andréia? Ficou muito bonito. É igual a sua, né? Então, estamos fazendo então os controles de tarefas, as reuniões estão acontecendo todas na plataforma Zoom. Então, os usuários que antes faziam reuniões presenciais e vinham do estado inteiro, porque a secretaria é concentrada em Goiânia, estão podendo realizar suas reuniões como nós estamos fazendo aqui. Isso tudo tem sido muito produtivo, a produtividade da equipe aumentou extraordinariamente. Nós já temos resultados assim muito propositivos mesmo. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, a nossa média de produtividade de licença era de meia licença por analista por mês. Só no mês de março subiu para 2,5. Então, isso sendo que do meio do mês para frente nós estamos em regime de teletrabalho. Então, nós conseguimos aí algo bastante propositivo aí com esse novo formato, estamos até bastante satisfeitos aí com o aumento de produtividade, os resultados mesmo que nós estamos conseguindo. Bem, com relação aos nossos, então, que eu acho que é o grande interesse aqui da reunião, que são as PCHs e CGHs. Bom, primeiro, nós organizamos uma estratégia, isso tudo para nós aqui era muito confuso o ano passado, não tínhamos muitas informações aqui em Goiás, recebemos dezenas de reuniões e pedidos de empreendedores, precisa licenciar, e nós fomos entender, então, qual que era a nossa dinâmica. Aqui, Coronel Venâncio, nós temos um TAC assinado com o Ministério Público, foi assinado nos governos anteriores, que exige, então, o EIBH como condição precedente para o licenciamento ambiental das atividades. E nesse TAC se estabeleceu lá uma obrigação de que, além fossem realizados os EIBHs com base num termo de referência. E esse termo de referência que foi anexado ao TAC, ele é basicamente um termo de referência de EIA. Então, ele não é uma avaliação estratégica, mas ele ficou mais com cara de EIA-RIMA. Então, ficou muito... Enfim, ficou bastante difícil isso, a gente organizar essa estratégia. E aí, nós resolvemos. Nós temos em torno de 210 empreendimentos dessa natureza de PCH e CGH com aproveitamentos aprovados pela ANEEL.
Destes, 72, se não me falha a memória, é esse o número, já tem os seus EBHs que foram realizados e esses aproveitamentos foram aprovados, então, nesses estudos. Então, a partir daí, nós destacamos a análise, né, desses 73 processos, que são os que estão aí já com a condição do TAC definida, que é ter o EBH e aprovado o aproveitamento dentro desse estudo. Estamos com uma equipe com dedicação exclusiva para essas análises. Essa equipe estava bastante lenta na produção, porque nós não tínhamos biólogos na equipe para poder fazer análise sobre meio biótico, e conseguimos constituir uma equipe um pouco melhor. E houve agora, recentemente, então, uma determinação que nós também não estamos conseguindo fazer concurso público, porque já estamos no teto do Estado, já estávamos antes do coronavírus com essa questão de lei de responsabilidade fiscal. Colocarmos aí 30 policiais militares ambientais, que são policiais com curso superior em áreas finalísticas, para um apoio aí no licenciamento, foi o que a gente conseguiu realizar agora. Estamos com um curso de formação para o treinamento dessas pessoas, com uma ordem, né, do próprio governador, de que seja dado prioridade aos empreendimentos hidrelétricos, especialmente as PCHs e CGHs. Então, essa é a nossa realidade aqui, é assim que nós estamos trabalhando. E agora, aqui em primeira mão para vocês, eu vou dar essa notícia, ela ainda vai ser tornada pública, ainda não foi, mas nós estamos propondo junto à Assembleia Legislativa um regime extraordinário de licenciamento ambiental para o pós-Covid, né? Pensando aí que nós temos uma estrutura econômica no Estado que vai precisar ser aquecida e que os nossos licenciamentos aqui ainda estão demorando de 3 a 4 anos entre a data do pedido e da concessão da primeira licença, e o Estado não tem a menor condição de esperar, né, nesse regime normal, ainda que nós tenhamos trabalhado já com esse sistema, que eu noticiei a vocês e tudo mais, nós vamos trabalhar numa proposta de um regime extraordinário que mais ou menos se equivale ao LAC para empreendimentos de classe 1 a 5, só ficariam fora, portanto, os de significativo impacto ambiental, porque aí a Constituição Federal exige o EIA-RIMO, né? Os demais nós vamos trabalhar com um regime muito próximo da LAC, com todo o pré-ordenamento do licenciamento ambiental. O governador deve mandar esse projeto para a Assembleia essa semana ainda, ele já está pronto, está nas fases burocráticas lá com a Casa Civil, e enquanto isso nós estamos trabalhando, então, preparando essas matrizes, né, de empreendimento para poder fazer o licenciamento dessas atividades aqui em Goiás. Então, eu acredito que nós devemos sair aí de um nível difícil aqui em Goiás, da forma como a gente recebeu, para uma modelagem bastante avançada aqui ao longo desse ano. A gente está trabalhando bastante firme com isso, com essa iniciativa, né, de ter os empreendimentos hidrelétricos em primeiro lugar, porque nós temos aí a avaliação de geração de emprego e renda na fase de obra desses empreendimentos, que ela é muito expressiva e faz, né, um giro na economia aqui que vai ser muito relevante para Goiás. Então, nós temos previstos aqui, nos próximos 3 anos, são quase 60 mil postos de trabalho de empregos diretos com esses empreendimentos que estão aqui sob a nossa análise, né? Então, essa é a nossa orientação e reorientação aí para esses empreendimentos. Isso aquece em torno de 20 bilhões de reais na economia em 3 anos, isso fará muita diferença aqui para nós. Muito bem, o que mais que eu queria noticiar ainda? Eu acho que eu ouvi alguém falar das vistorias por drones, a nossa lei de dezembro já prevê essa possibilidade, então todas as ferramentas tecnológicas que nós pudermos, nós utilizaremos. As vistorias que não sejam presenciais, elas já estão previstas na nossa lei, então muita coisa aqui, eu acho que a preparação do nosso sistema agora para recepcionar todas essas informações e tudo isso vai nos permitir realmente dar um salto de gestão bastante significativo por aqui. Então, acho que era isso, eu me coloco à disposição aí para as perguntas e agradeço mais uma vez, viu, Pedro, o convite, ouvir a todos e saber como todos estamos trabalhando é bastante fundamental aí para ideias e tudo mais que possam surgir aí no nosso contexto. Muito obrigada. Gleice, se me permite rapidamente agradecer. Por favor. O Coronel, Germano, Everton, Volney, né, parabenizar o Coronel também pela passagem do aniversário e dizer que a ABRAPCH, como entidade nacional, ela está trabalhando também no campo legal
porque nós estamos com 240 deputados e senadores na nossa frente parlamentar, e uma das leis que avançaram é aquela que dá mais força para a decisão dos órgãos estaduais, que é o PL 1962, que já está entrando na CCJ, que na verdade, ele tira essa questão do 10 mega, 14 mega, 20 mega, 30 mega, 50 mega, e passa isso para o critério da avaliação de impacto ambiental do órgão estadual ou do órgão licenciador. Hoje a gente tem um empreendimento, por exemplo, do Paraná, sem barragem, com 14 megawatts, que está fazendo um EIA, e que seguramente se fizesse um instrumento menor, porque só um canal e geração de casa de força, mas está fazendo porque está escrito lá que é acima de 10 para fazer EIA. E às vezes tem empreendimentos menores que talvez precisem de estudos mais aprimorados, e a gente fica preso às vezes em números que não são muito adequados. Então esse PL vai dar mais poder para os órgãos licenciadores para ele discernir na matriz de impacto, que é o que a Andréa está colocando. Quero parabenizar a Andréa, porque ela pegou uma situação muito difícil mesmo, nós tivemos aí com ela no início, e foi bem complicado. Ainda nós estamos na aprovação da PEC 49, que vai trazer o ICMS para os estados geradores, e aí todos os estados que estão aqui sentados nesse debate vão ter muito a ganhar com a geração de energia, trazendo o ICMS para a geração. Hoje só 2 estados não ganhariam, ou deixariam de ganhar, que é São Paulo e Rio, mas já está em tratativa de negociação para que esse recurso vá lá para o estado e para o município. Então, eu queria só apontar esses 2 pontos e também parabenizar o IAT, o Everton e o Volney, que abriram a 009 aí, para que os setores pudessem participar, com o secretário Márcio, que é o Márcio Nunes, que é o nosso secretário aqui, e que nos deu total apoio. Nós estamos apresentando nossas contribuições amanhã, né, Gleice? Mais aprimoradas amanhã até quarta-feira, e eu acho que a gente construir junto aí o Descomplica Energia aqui no Paraná vai ser muito bom. Então, obrigado por todos, e Gleice, você pode conduzir a rodada de passagem final aí. A gente queria só deixar uns 2, 3 minutinhos para cada um fazer as suas considerações finais antes de encerramento. Eu vi que o nosso presidente, o Paulo Ardex, fez algumas ponderações, alguns questionamentos ali, que depois, Paulo, se você quiser falar rapidamente sobre as suas perguntas ali, a gente deixa espaço para você. Então, eu vou começar com o Everton e com o Volney, e daí eu passo a palavra para os seguintes, tá? Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. Então, Gleice, obrigado aí pela oportunidade também, né? Eu acho que esse diálogo franco, transparente é muito importante para que a gente possa fazer com que os processos sejam conduzidos da melhor forma possível. E nesse espírito é que nós abrimos realmente essa conversa com o setor produtivo, vocês, no caso, o empresariado, né? As consultorias, o pessoal da FIEP, que também tem interesse, aí o pessoal eu vi que o Cauano está aí, está participando também são 90 e tantas pessoas, né, Gleice? Parabéns aí pela iniciativa, muito, muito legal mesmo. Então, já circulou umas 120 por aqui. Muito legal. Então, a ideia realmente é essa, abrir para discussão, porque dessa forma nós vamos enriquecer aí o processo, né? Então, agradecer mais uma vez a oportunidade e nos colocar sempre à disposição para que a gente possa conversar em conjunto sobre um assunto que é de interesse da sociedade paranaense e da sociedade brasileira. Obrigada, Everton. Volney, não sei se você quer falar alguma coisa, fique à vontade. Sim, eu só queria dizer que o cliente quer o Estado necessário, não mínimo, né? Eu sempre falo isso. O Estado mínimo é composto de pessoas e de tecnologia. Então, nós precisamos aliar os dois. Quando se fala no concurso, etc., que nós estamos todos no limite, agora com o Covid, evidentemente que nós teremos uma grave crise aí, e vai refletir nos órgãos ambientais, muitos deles estavam se estruturando agora, e vai dar mais um passo, né, vai dar mais a segurada para o ano que vem. Então, isso é muito ruim para nós. Então, nós vamos ter que fazer um esforço redobrado, né, para conseguir melhorar o licenciamento ambiental. Lembrando que não é fácil licenciar hidrelétrica. A maioria é contra. Então, é muito difícil. A gente luta contra todo mundo e quando está tudo bem, vem a ação judicial, embargo, etc, etc. Mas, assim,
não vamos desistir, temos que ter coragem para melhorar esse procedimento, principalmente, né? Esse procedimento para nós termos ter uma segurança jurídica maior quando a gente decide o licenciamento. Obrigado. Obrigada, Volney. Germano, fique à vontade. Quero parabenizar o Abra PCH pelo evento, agradecer você que fez o primeiro contato comigo, deixar um abraço fraterno aí todos os secretários, nossos colegas aí de ABEMA, né, dizendo que mais do que uma vocação é uma abnegação, né, esse serviço, esse trabalho que nós temos, né? Cada um sabe realmente aonde que o calo aperta, quando senta na cadeira de um secretário e tem a caneta na mão. Não é fácil. Mas nós tentamos fazer aquilo que está dentro no nosso alcance. E a ABEMA está à disposição de vocês, caso nas nossas próximas reuniões vocês queiram, né, participar com um item, tentando talvez aí colocar uma das propostas que eu vi que o Paulo estava colocando aqui no nosso chat, e fiquem à vontade para levar essas discussões lá, nós podemos fazer uma discussão em conjunto, talvez tentando padronizar ao máximo, né, os critérios de licenciamento, em especial no que diz respeito a porte e potencial poluidor, e lembrar que o grande pulo do gato na questão das PCHs não é apenas não é o potencial poluidor, né, é o fator locacional, que a gente não tem implantado ainda, né. Isso foi o que deu a diferença no licenciamento em Minas Gerais, porque a gente mapeou todo o estado e dissemos, olha, aqui dá, aqui não dá. Então, a gente deixou essas regras claras. Então, o fator locacional ele é importantíssimo e ele ajuda a ter uma questão de previsibilidade do negócio, né? Ninguém entrar numa fria, essa que é a verdade. E sobre o item 3 aqui que o Paulo falou, concordo perfeitamente, né? Hoje, o grande prejuízo na nossa ictiofauna, ela vem pelo esgotamento sanitário, às vezes por contaminação química, enfim, esse projeto aí, apoio, podem contar comigo no que for necessário, depois só me dizem aonde que eu assino, que eu apoio isso totalmente que o Paulo está falando aqui, tá? Eu acho que nós temos que falar isso porque, da mesma forma que acontece às vezes com silvicultura, existem alguns setores que ficam estigmatizados e o mito sobrepõe-se à realidade, né? Eu penso que às vezes a questão da geração de energia elétrica através da reservação de água, geração hidrelétrica, ela tem alguns estigmas que precisam ser superados. Talvez com esse viés positivo, né? Isso tem um salto de qualidade maior e às vezes traz uma efetividade, né? Já existe o agro, é pop, então talvez o PCH é pop também poderia ser trabalhado, né? A gente está tentando ir por esse caminho. Quando a gente fala de proposições, o que a gente tem visto muito é esse benefício ambiental que a gente acaba tendo nos empreendimentos em si, com as telas, porque o que se coleta de resíduos a partir dessas telas de contenção das PCHs é enorme. Se a gente conseguisse mensurar, que a gente já sabe mais ou menos o quanto é recolhido de lixo a partir dali, de reciclado, etc., de alguma forma a gente poderia criar um benefício para o próprio empreendedor com relação a esse lixo, né? Me esqueci aqui de fazer menção à questão da regularização da vazão, né? O tanto que é importante, por exemplo, um estado meu que tem semiárido, né? O tanto que é importante a função que cumpre, por exemplo, um barramento, né? Essa época agora que nós estamos entrando, né, na época de seca, é importantíssimo. Sim. Então, até a regularização ambiental tem seu serviço ambiental positivo. Isso aí. Obrigada, viu? Eu vou passar a palavra agora para o Coronel Venâncio para fazer as considerações finais deles também. Bom, eu gostaria de, finalizando, agradecer a oportunidade. Acredito que esse é um processo em construção. Pena que o momento exige medidas difíceis, mas geralmente medidas difíceis e depende também de soluções que também são muito simples às vezes. Eu gostaria de dizer que no estado de Santa Catarina, assim como os outros estados da União, cada um é diferente do outro,
a grande dificuldade que temos aqui em relação à construção, basicamente, das PCHs e CGHs, basicamente reside no ambiente onde nós estamos. Praticamente 100% do estado de Santa Catarina é área de Mata Atlântica. Por si só, nós temos muita dificuldade com o judiciário, com o Ministério Público, e essas discussões é que muitas vezes elas saem da técnica e entram no campo da segurança jurídica. E acredito que nós temos um bom caminho para discutir, um bom caminho para fazer acontecer. Germano colocou à disposição a ABEMA e acredito que ali nós temos um fórum bastante interessante de discussão. Todos os órgãos ambientais estaduais estão ali representados e temos condição de junto com a ABRA-PCH, nós fazemos também algumas proposições que sejam realmente para a solução de problemas que parecem difíceis, mas acredito que são simples. Existe sim o estigma da utilização e da geração de energia nesse tipo específico, mas nós temos condição sim de fazer essa diferença. Lembrar que o nosso estado ele tem muitos pedidos em análise, mas temos aí agora também o nosso chat, o estado não deixou de trabalhar e o instituto também não. Lembrando que nós estamos em 120% de produção em relação ao mês, então já estamos trabalhando no mês passado, então foi 20% a mais do passivo nós conseguimos levar. Então temos a nossa meta até o janeiro de 2021 zerar todos os licenciamentos ambientais em Santa Catarina. Então por isso pensamos e estamos junto com todos os setores analisando as propostas. Então o chat que temos lá, e aí já fica a solicitação que todas as perguntas que foram feitas, elas sejam disponibilizadas lá e também seja encaminhado para que nós possamos fazer todas as respostas e todas as contribuições serão analisadas para que nós possamos construir um caminho de segurança jurídica, um caminho de sustentabilidade, um caminho que ali definitivamente ambiente, economia e população, que temos condição aí de vida digna, e acredito que o caminho é o fórum, é onde nós vamos ter condição de fazer a diferença. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina sempre foi parceiro e estamos trabalhando cada vez mais com tecnologia para que tenhamos condição de atender mais e melhor. Muito obrigado por tudo e nos colocamos sempre à disposição. Coronel Venâncio, muito obrigada. Nós estamos aí sendo representados constantemente pelo pessoal da PESC, na pessoa do Gerson Berti, que tem feito esse contato direto aí com o IMA, e ficamos à disposição de vocês também. Agradeço mais uma vez pela participação e por todos os esclarecimentos que foram feitos aqui para a gente e para o pessoal que está aí participando do bate-papo. Doutora Andréia, deixo o final, as considerações finais para você agora fazer. Bom, eu queria agradecer mais uma vez. Eu acho que tem duas mensagens que eu gostaria de deixar aqui, inclusive aproveitando que o Germano está aqui nos ouvindo. A primeira, elas estão um pouco coligadas. Eu vi alguns questionamentos aqui sobre a questão do impacto. O Pedro falou isso, da proposta de lei, que não trabalha mais com a potência produzida. E aqui, Pedro, em Goiás, a gente já consertou isso, né? O porte potencial poluidor aqui está definido por área alagada, então isso já está aí na proposição da regulamentação da lei, que foi editado em dezembro. Só que me parece que nós temos um gap aí com o CONAMA, né? O CONAMA veio já há alguns anos, deixou de atualizar suas normas, e isso está nos impactando severamente aqui nos estados com relação às normas do CONAMA, que nem são revogadas, nem são atualizadas. O CONAMA está paralisado já há algum tempo, e isso leva matéria e ferramenta para os órgãos de controle, especialmente o Ministério Público, ajuizar ações e questionar determinadas alterações legislativas que nós estamos fazendo em comparação com as normas do CONAMA. Acho que, como órgãos aí que integram a ABEMA,
seria de significativa importância ou a gente movimentar o CONAMA ou, de fato, de uma vez por todas, tirar o CONAMA das atribuições que possui sobre regulamentação de licenciamento ambiental, porque isso está definitivamente nos impactando aí bastante em toda essa modernização. A gente trabalha na modernização de um lado e, de outro lado, as normas do CONAMA, né? Eu ouço aqui demais, aqui em Goiás, as resoluções 01 de 1986, que tratam do que é significativo impacto. Ouvi dizer que, inclusive, lá em Minas tem decisões enfim, do judiciário falando de que acima de 100 hectares tem que ter arrimo de não sei... Isso, ou seja, né, eu acho que é um ponto aí bastante significativo. Nós estamos tentando trabalhar com lei no Congresso Nacional esse ano. Não é uma matéria que vai ser tão simples assim de avançar por conta de toda essa situação do coronavírus. E, ao mesmo tempo, o CONAMA já poderia ter resolvido boa parte dessas questões e, infelizmente, está paralisado. Penso que isso está nos prejudicando bastante e deveria ser aí um objeto de discussões mesmo da BEMA para como a gente sai desse imbróglio que virou, né? O CONAMA, por ter paralisado, cada estado foi cuidar de arrumar a sua própria regulamentação e, ainda assim, né, isso não nos tem permitido avançar com tranquilidade e segurança jurídica, que eu acho que é o necessário. E aí nos cabe ficar enfrentando essas discussões no âmbito judiciário, que não é, né? O ideal está muito longe disso, inclusive. Bom, no mais, eu queria dizer que nós, pedir já um apoio, Pedro, nós devemos abrir aqui a discussão sobre a matriz de impacto das PCHs e CGHs já para a semana que vem, e eu gostaria de convidá-los a estar conosco no grupo de trabalho para que a gente avance com essa matriz e possamos ter aí um acordo de consenso sobre o tratamento desses impactos ambientais, para que a gente, inclusive, tenha modelos mais avançados de metodologia de avaliação de impacto, saindo um pouco dessa lógica que a gente está, né, que conhece aí há tantos anos e que eu acho que já... Eu vi aqui até uma pergunta, por que não usa os dados dos EIBHs? É óbvio, né? Tem tantas coisas óbvias e que a gente se perde aí ao longo do tempo por falta de metodologia mais avançada que possa nos auxiliar. Bom, eu, então, mais uma vez agradeço a todos, parabenizo aí o evento e coloco a Secretaria de Meio Ambiente aqui em Goiás à disposição para pensarmos aí as nossas estruturas, os nossos avanços e aperfeiçoamentos que a área ambiental tanto necessita, né, para que definitivamente o licenciamento ambiental deixe de ser um problema e realmente se transforme numa ferramenta de apoio e avanço à mitigação de impacto ambiental. Muito obrigada. Obrigado, André. Conta com a gente vai estar junto com vocês, como a gente está aqui com o IAT também, com o Everton, com o Volney, participando ativamente na mudança da resolução. Eu só queria reforçar que nós temos um trabalho pesado no Congresso Nacional, e lá a gente está fazendo justamente esse PL 1962, que foca em PCH e CGHs, dando aquelas, colocando realmente condições para que vocês possam daí decidir com mais flexibilidade em termos de grau de impacto. Mas conte com a gente, nós vamos estar com vocês, e esse PL ele ajuda a resolver da nossa área, pelo menos solar, eólico e hídrico, e também biomassa, um pouco daquela situação de conflito com as resoluções do CONAMA. Então, depois a gente pode até mandar para todos aí o PL, como ele está tramitando, e eu acho que a gente tem condição esse ano de ter uma norma, além da norma geral, que é de licenciamento, uma norma mais específica para CGHs e PCHs. Gente, eu agradeço todo mundo pela participação. Paulo, fica à vontade, desculpa. Eu queria só colocar alguns pontinhos aqui. A gente fala, o Ministério Público bate muito na tecla da avaliação ambiental integrada, né? Eu acho que a verdadeira avaliação integrada que a gente precisa, além da avaliação da bacia, além do planejamento, eu vejo mais como um planejamento estratégico de como que o Brasil vai usar os seus recursos naturais, né? Mas no setor elétrico, o que a gente realmente precisa fazer é uma avaliação ambiental integrada de que matriz que a gente quer ter, né? As únicas duas fontes que conseguem ter energia que a gente chama de despachável, que você injeta energia a hora que precisa e não a hora que dá, são as hidrelétricas e as fósseis, né? E as hidrelétricas com uma vantagem muito maior, você consegue só abrir o distribuidor, sai mais água, gera mais. A fóssil tem que esquentar a caldeira, ferver água para ir acionar, e tem todos os riscos, desde a perfuração do poço de petróleo até o refino, até a queima
na usina. Tudo isso aí pode dar problema que inviabiliza ou que atrasa. E a gente está optando por parar de fazer hidrelétrica e colocar térmica fóssil no lugar. Isso aí causou 700% de aumento nas nossas emissões. O pessoal da ONU, lá do IPCC, diz que a gente está passando por mudança climática. Acreditem ou não em mudança climática, o ponto, eles falam, é que porque aumentou a concentração de carbono na atmosfera em 40% em 200 anos. Nós, em 20 anos, aumentamos as nossas emissões do setor elétrico em 700%, gente. É um disparate. Eu vi que aqui é muito mais fácil conversar com vocês, que são técnicos da área ambiental, profissionais que conhecem a fundo os pontos, mas tem coisas que talvez não cheguem para o conhecimento de vocês. Enquanto fica a Noruega, por exemplo, que bate para burro em hidrelétrica, financia a ONG que bate em hidrelétrica no Brasil, 99% da geração de energia elétrica da Noruega é hidráulica. A Alemanha, um país que tem 60% do território de Minas Gerais, tem 7.300 hidrelétricas em operação. Nós temos 1.350. A China tem 47.700 hidrelétricas em operação e mais 43 mil reservatórios de uso múltiplo para outras finalidades, agricultura, piscicultura, etc. O que a gente está fazendo é de uma sandice, é de uma loucura que não tem tamanho. A gente precisa que vocês ajudem a gente a divulgar essas coisas e a conseguir reverter, porque tem um dinheiro grosso, pesado, de interesse econômico muito mais poderoso que o nosso, batendo em hidrelétrica para poder colocar o produto deles. É óbvio isso, né? Estão vendo o carro elétrico chegando aí, estão vendo que vai acabar a venda, vai diminuir a venda de gasolina, de diesel, disso, daquilo. Pô, vou então garantir que a energia elétrica que alimente esses carros elétricos seja produzida queimando meu combustível. É isso que está acontecendo, gente. É esse engodo que a gente está sofrendo aqui no Brasil e que a gente precisa combater. A gente que se preocupa de verdade com o meio ambiente, tá? Uma outra coisa, financeiramente, está quebrando o setor elétrico. A gente fez um levantamento de 2013 até 2018. Quantos reais cada fonte recebeu e quantos megawatts-hora entregou, tá? As hidrelétricas ficaram com 161 bi de reais e entregaram 73% da energia consumida. As fósseis ficaram com quase a mesma coisa, 133 bi, Paulo, e entregaram 19% só. Paulo, eu só queria pedir licença, porque a reunião vai fechar daqui a 1 minuto. Então, antes dele concluir, só para avisar todo mundo que a gente vai deixar a gravação salva no site da AbraPCH, para quem tiver interesse de assistir o bate-papo novamente, enfim, tiver alguma ponderação, vai estar disponibilizado a partir de amanhã, espero, no site da AbraPCH, tá bom? Pode concluir, Paulo, daí aproveita para E desses 133 bi, 33 foram usina parada recebendo aluguel e 100 bi foi queima de combustível. Nós transformamos 100 bilhões de reais do consumidor e do contribuinte brasileiro em fumaça e poluição. É isto que está acontecendo no Brasil, gente. Nos ajudem a reverter esse negócio. Tá bom? Olha, muito obrigado por tudo. Um abração a todos. Desculpa se eu me empolguei muito.